O deputado José Silvano é o nome escolhido por Rui Rio para suceder a Feliciano Barreiras Duarte no lugar de secretário-geral do PSD, avançou o partido numa nota enviada às redações, e confirmou o próprio ao Observador. Admite que ficou surpreendido com o convite de Rui Rio esta segunda-feira, mas que aceitou com o espírito de missão. Ao Observador, o deputado que coordena as questões de transparência no parlamento, deixa um recado aos conselheiros nacionais que ainda vão ter de votar e aprovar o seu nome. Se querem ganhar eleições regionais, europeias e legislativas, temos de nos unir. Se querem jogos de outra forma, então votem contra. José Silvano começará a exercer funções de imediato, de forma interina, até ser eleito no Conselho Nacional do final do mês, onde precisa de aprovação por maioria simples. A nomeação do deputado social-democrata tem ainda de ser ratificada na próxima Comissão Política Nacional, agendada para 28 de março, e posteriormente, no Conselho Nacional do PSD previsto para o mesmo dia. Mas, sobre isso, Silvano diz ao Observador que não tem sequer receio de não passar, nem sequer tenho receio disso. Quando aceitei esta missão, porque entendo isto como uma missão, porque sempre vivi a minha vida política fora da política de salão com trabalho, e sempre com eleições ganhas no meu distrito, Bragança, em autárquicas e legislativas, disse em declarações ao Observador, acrescentado que até já recebeu mensagens e telefonemas de conselheiros nacionais afetos à ala santanista ou não rioista. José Silvano acrescenta ainda que o convite de Rui Rio foi feito na base do trabalho que é preciso desenvolver para o PSD ganhar as próximas eleições. É preciso dizer que temos de nos unir para ganhar, disse. Disse-me que era preciso uma pessoa que meta-se as mãos no trabalho, e eu sou essa pessoa, acrescenta. Elina Fraga no PSD pela mão de Silvano. Na nota que fez chegar às redações, a direção do PSD lembra o percurso do advogado de 61 anos. Silvano é natural de Vila Real, tendo sido presidente da Câmara Municipal de Mirandela, é atualmente o líder da distrital do PSD, Bragança. Há um dado curioso que liga José Silvano a outra figura central da direção de Rui Rio, Elina Fraga. Como contava aqui o Observador, foi o então presidente da Câmara de Mirandela que convidou, em 2005, a ex-bastonaria da Ordem dos Advogados para se juntar à bancada municipal do PSD, logo depois de Fraga ter rompido com o CDS. A saída de Elina Fraga aconteceu depois de uma luta fratricida no CDS. A então advogada era uma militante, muito destacada, no aparelho democrata cristão e tinha uma vida ligada ao partido. A mãe levava-a aos congressos quando era ainda criança. Em 2003, no entanto, tudo mudou. Elina Fraga candidatou-se à conselhia do CDS e perdeu para outra facção que disputava o controle de Mirandela. O resultado mudaria para sempre a vida da atual vice-presidente do PSD. Depois da derrota, Elina Fraga e outros 11 deputados do CDS na Assembleia Municipal de Mirandela tornaram-se independentes, em protesto contra a liderança da conselhia. O rombo foi brutal. 2 anos antes, nas autárquicas que ditaram o fim do guterresmo, o CDS, liderado precisamente por Domingos Doutel, quase roubara a vitória ao PSD, ficando a escassos 322 votos do vencedor, o hoje deputado social-democrata José Silvano. A bancada municipal do CDS tinha 18 deputados, os mesmos que a do PSD. Agora, mais de metade saía com Elina Fraga. Mas era apenas o segundo assalto. A 25 de janeiro de 2005, dava-se a ruptura. Afinal, Domingos Doutel era escolhido pela estrutura local como cabeça de lista pelo Círculo Eleitoral de Bragança e Elina Fraga entregava finalmente o cartão de militante. José Silvano, então presidente da Câmara de Mirandela, aproveitou a oportunidade, vi nela muito potencial, recorda o Observador. Tinha sido uma adversária política difícil, mas sempre correta e leal, decidi convidá-la e ela aceitou.
Não houve dramas, resume o social-democrata, indicado para suceder a Feliciano Barreiras Duarte. Começava assim a aventura de Helena Fraga no PSD, de que é hoje vice-presidente. A eleição de Silvano e o novo teste para Rio. Os estatutos do PSD são claros e estabelecem que compete ao Conselho Nacional do PSD eleger o substituto de qualquer dos titulares da mesa do Congresso e da Comissão Política Nacional, com exceção do seu presidente, no caso de vacatura do cargo ou de impedimento prolongado, sob proposta do respectivo órgão, mas há aqui uma agravante relativamente ao Parlamento. No caso da bancada, Negrão, eleito com apenas 37% dos votos, foi legitimado, uma vez que era o único candidato e alegou que outros só não se submeteram a votos porque não quiseram. No caso da eleição do secretário-geral, será necessário o voto favorável de uma maioria simples dos conselheiros, 36 em sétimo, para que a decisão possa ser legitimada, como explicava aqui o observador. Naturalmente que os opositores de Rio também não estarão interessados em passar a imagem de que deixarão, de forma gratuita, o PSD ingovernável. No entanto, se o nome voltar a ser uma imposição de Rio ou uma persona não grata entre os seus opositores, dificilmente o nome passará no órgão máximo entre congressos. Rui Rio até elegeu 34 conselheiros, dos 70, na lista que apoiou ao Conselho Nacional. Parece quase maioria do Conselho Nacional, mas na prática não é, na sequência do acordo Rio-Santana no Congresso. Tendo em conta a proporção do acordo feito pelos dois antigos candidatos durante o Congresso, Rio só tem cerca de metade dessas tropas, já que a outra metade são apoiantes de Santana Lopes, em resultado da fusão das candidaturas. Olhando para os primeiros 10 nomes dos 34 da lista apoiada pelo presidente, percebe-se que Rio está longe de ter apoiantes de forma maioritária na lista, que apoiou transparência e financiamento dos partidos. Deputado eleito nesta legislatura pelo Círculo de Bragança, José Silvano já tinha estado no parlamento entre 1995 e 1999. Foi designado na passada quarta-feira coordenador do Grupo de Trabalho do Reforço da Transparência no exercício de cargos públicos, depois de Luiz Marques Guedes, até então coordenador, ter passado para o lugar de Fernando Negrão na presidência dessa comissão. Silvano assumiu a responsabilidade de coordenar esses trabalhos, dizendo: medidas para aumentar a confiança dos cargos políticos e altos cargos públicos serão preocupações centrais com a eleição para presidente do grupo parlamentar do PSD do deputado Fernando Negrão. Foi eleito presidente desta comissão o deputado Marques Guedes, que exercia as funções de coordenador. Nesta circunstância, assumia as funções de coordenador do grupo parlamentar do PSD nesta comissão. Temas como a transparência na vida pública, incompatibilidades e impedimentos e enriquecimento ilícito serão prioridades a tratar. Medidas para aumentar a confiança dos cargos políticos e altos cargos públicos serão preocupações centrais dos trabalhos desta comissão. É uma grande responsabilidade coordenar os trabalhos desta comissão em representação do grupo parlamentar do PSD, escrevia na altura na sua página de Facebook. Foi também a José Silvano que foi dada a missão de coordenar os trabalhos escondidos do grupo de trabalho sobre o financiamento dos partidos, onde PSD, PSB e PCP foram muito rápidos a fazer aprovar, em vésperas de Natal, alterações à lei do financiamento dos partidos, que lhes conferem a vantagem na angariação de fundos e isenção de IVA. O grupo de trabalho foi acusado de ter atuado às escondidas. Na altura, veio-se a saber depois, quando foi divulgada a ata da reunião, foi a José Silvano que coube descrever à Comissão dos Assuntos Constitucionais, de forma sucinta, as mudanças minimalistas introduzidas na lei. O problema era que as alterações não eram tão minimalistas assim. No debate parlamentar de 16 minutos, no dia 21 de dezembro, minutos antes de as alterações serem aprovadas,
José Silvano elogiou os resultados alcançados pelo grupo de trabalho. Temos uma lei mais eficaz, mais eficiente, sem inconstitucionalidades, capaz de dar resposta aos partidos e às campanhas eleitorais.